Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o mapa da entrada do planeta Saturno no signo de Áries, que vai acontecer no dia 25 de maio, então, no próximo domingo, à meia-noite e 36, tá? Bom, vamos lá. Esse mapa aqui, ele tem conjunções, né? Ele tem pontos bem específicos. Então, é um Saturno que chega em Áries em conjunção com Netuno, que é o regente de peixes, é um dos regentes de peixes. Então, é um mapa de ascendente em peixes. E a gente vai ter aqui um Mercúrio em conjunção com Urano, né? Vai ter acabado aí de fazer uma conjunção perfeita aqui com Urano. Então, a gente tem alguns pontos aqui específicos para observar nesse mapa, tá? A primeira questão, assim, bem importante: Saturno entra em Áries, então agora, dia 25 de maio, ele volta para Peixes, ele entra em retrogradação lá em setembro de 2025, lá mais pro fim do ano, e ele fica retrógrado até o início de 2026. Então, lá em fevereiro de 2026, ele volta de novo para Áries e fica até 2028. Então, o ciclo de Saturno é um ciclo extenso, né? Ainda mais quando tem processo de retrogradação. A última vez que ele esteve em Áries foi em 1996, então quem tem aí lembranças de 1996 pode retomar o que estava acontecendo na tua vida em 1996. Tá? O Saturno em Áries ele está falando de um início de algo bem pontuado, porém, esse retorno a peixes, esse ascendente em peixes aqui que está comandando esse início aqui do processo de Saturno em Áries, um Saturno em conjunção com Netuno, sintetizando aqui, seria como se nós precisássemos entender que para iniciar algo na nossa vida, a gente não inicia do zero. E olha que interessante, porque é isso, né? Um Saturno a zero, 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 zero de Áries, que é o início do início do início do zodíaco, tá? Só que antes de Áries vem Peixes. Então, como assim é o início, mas algo aconteceu antes já, algo me trouxe até este início. E eu não posso simplesmente passar uma régua aqui no início de Áries e destacar ele de Peixes. E esse é o ponto mais importante aqui dessa entrada desse Saturno em Áries. E quando ele entrar, quando ele retrogradar em Peixes lá em setembro, isso vai ficar mais em evidência ainda, tá? Então, sim, eu estou construindo uma nova fase aqui na minha vida, e aí a gente vai precisar observar dentro do nosso mapa aonde está o grau zero do signo de Áries. E o signo todo, né? Então, aqui, por exemplo, nesse mapa, o grau zero está na casa um, mas tem boa parte do signo de Áries dentro da casa 2. Então, a gente precisa observar onde pega o signo de Áries no nosso mapa, porque é nestes setores da nossa vida, ou neste setor, pode acontecer de algum mapa, Áries está dentro de uma casa só, né? Que nos próximos 2 anos e meio, quase 3 anos aí, 2 e meio, né? A gente vai estar vivendo esse trânsito de Saturno e que vai pedir assim muita retidão, como é característico desse planeta. Ele é muito exigente, ele é muito reto, ele é muito sério naquilo que ele se propõe. E vai ser uma área da nossa vida não somente que vai exigir isso, mas que vai exigir também essa flexibilidade, eu diria, principalmente aqui nesse primeiro ano do retorno de Saturno, aliás, do Saturno em Áries, do retorno a Áries, né? E sim, tem pessoas que certamente estão vivendo aí o retorno de Saturno nesse momento. Mas assim, vai pedir uma flexibilidade num sentido de não deixar para trás, não passar aqui uma régua como se nada tivesse acontecido antes. Eu aprendi coisas até aqui.
Tem pessoas que vieram comigo até aqui, e aí esse Mercúrio com Urano aqui também, a gente está falando de uma entrada de Saturno em Áries com o Sol em Gêmeos em casa, na casa de Gêmeos, o Mercúrio em casa, com Urano aqui. Pessoas me trouxeram até aqui, pessoas me auxiliaram, estiveram comigo, eu não cheguei até aqui sozinho. E isso precisa ser lembrado constantemente num trânsito de Saturno em Áries, porque Áries é um signo individual. E isso quer dizer que, sim, sou eu que decido, sou eu que dou o passo, sou eu que sigo a minha vida, sou eu que construo, sim, sou eu que coloco a mão na massa. Olha aqui o Marte em Leão, nas 6, né, na casa de Virgem, sim, sou eu que faço as coisas acontecerem na minha vida, sim, mas eu não faço isso sozinho num sentido de eu não cheguei até aqui sozinho. E olha o Júpiter aqui, o dono do mapa, ó, na casa de Câncer, a casa da família. Sem a minha família, eu não estaria aqui. Tá? Então, esse céu aqui que vai estar posicionado no momento dessa entrada do Saturno em Áries, ele vai estar olhando muito, sim, para as relações interpessoais, mas principalmente, assim, para relações de afeto mesmo, tá? Para relações de afeto, para relações de amizade, de família, um olhar com carinho a quem me trouxe até aqui, a quem, sabe, a como que eu cheguei até aqui, em quem me trouxe num sentido não de alguém que literalmente me trouxe até aqui, não, mas eu cheguei até aqui por meio de relações. Sim, por meio do meu entorno, quem fez parte desse entorno? Olha a lua em touro, uma lua super afetiva, uma lua em exaltação, chegando na casa 3, chegando na casa 13, a Vênus em Ares na casa 2, uma Vênus que está em casa aqui, por estar na 2, né? Mesmo estando em Ares, que é o exílio dela, mas ela está em casa, ela está na 2. Então, é um olhar mais carinhoso, digamos assim, a tudo que me aconteceu até aqui, aos caminhos que eu tomei e as pessoas que eu encontrei nesse caminho. E por mais que quando eu olho para trás, quando eu olho para o meu passado, podem ter coisas que hoje eu faria completamente diferente, caminhos que eu não teria tomado, decisões que eu teria não teria tomado aquelas decisões, teria tomado outras, mas naquele momento foi o que eu decidi e aquilo me levou a conhecer pessoas, a conhecer situações, me trouxe experiência, me trouxe bagagem. Eu não posso simplesmente abandonar isso como se zerar tudo, né? Como se antes nada tivesse acontecido. E me parece que o céu desse momento, e eu falei um pouco disso no vídeo sobre a entrada do Sol em Gêmeos, né? E me parece que aqui mantém isso, tá? Essa questão das relações está muito forte, assim, de prestar atenção nisso, assim, e não abandonar as relações como se elas fossem apenas coadjuvantes, assim, da minha vida. Não são. A nossa vida, ela é formada, ela é constituída pelas relações. Não é eu tenho a minha vida e também tenho as relações. Não, a minha vida é formada de relações. Ela é formada disso, ela é uma rede disso. Sem isso, ela não existe. Então, esse momento, assim, ele é bem reflexivo sobre isso. E aí, esse Saturno aqui que entra nessa conjunção com Netuno, que está em Ares, num primeiro momento, pode ser que essa nova etapa da minha vida, essa nova fase da minha vida, e aí para cada um no setor do mapa aqui, esse grau zero de Ares aí vai, né, vai pontuar, vai indicar. Pode ser que num primeiro momento as coisas elas não estejam tão claras, mas esse Marte em Leão aqui, ele é muito claro quando ele diz que
No momento que você começa a fazer, no momento que você começa a caminhar, o caminho ele abre. No momento que eu começo a me movimentar, a minha vida movimenta. No momento que eu começo a fazer, no momento que eu começo a agir, a minha vida vai sendo criada. Olha o leão, criando. O Martin Leão é isso, ele cria fazendo. Ele sai fazendo, e aí as coisas vão sendo criadas. Então, tem coisas que, se eu só parar e olhar, eu não vou enxergar. Eu não vou enxergar. Eu preciso começar a me movimentar. E isso é para tudo. Sempre assim que a gente se sente desnorteado, não sei o que fazer, não sei por onde começar, começa de algum lugar, começa de algum ponto. Começo. Saturno em Ares é isso, é começo. E eu não posso abandonar tudo que eu já passei até aqui, porque senão eu vou me sentir como se eu não tivesse habilidade nenhuma, como se eu não tivesse experiência alguma, bagagem alguma, e não é verdade. A gente tem, a gente já passou por situações, a gente está caminhando na vida, então a gente já lidou com muitas questões, com muitas situações, sim, tem coisas novas que sempre se apresentam, mas outras situações fazem com que eu adquira aprendizados que eu posso sim utilizar para lidar com o novo que se apresenta. Sim, talvez eu vá necessitar estudar mais sobre alguma coisa, pode ser que sim, me especializar em alguma coisa, pode ser que eu necessite conversar com alguém, com um amigo, com, enfim, pode ser que sim, para clarear as minhas ideias, pode ser que sim, mas eu não posso achar que eu inicio algo na minha vida completamente zerado, porque não é assim que funciona, né? Não funciona assim, não funciona dessa maneira. Então, até mesmo assim, quando a gente nasce, né? E nem entrando aqui em questões mais espirituais que o peixe naturalmente traz, mas se a gente vai pensar bem na questão física, né? Quando a pessoa nasce, ela já teve experiências pré-natais dentro da barriga da mãe, ela já pegou noções do mundo ainda antes de nascer. Então, é esse o ponto aqui, tá? Esse é o ponto principal, assim, dessa entrada desse Saturno em Ares, em conjunção com Netuno, num mapa regido por peixes. Não é do zero, 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 zerado, como se nada tivesse acontecido. Porque se eu faço isso, vai ser complicado. Vai ser complicado. Porque aí é como se eu quisesse ignorar o meu passado, é como se eu quisesse ignorar tudo que me trouxe até aqui. E às vezes a gente tem essa tendência a fazer isso por questões dolorosas, né? Por ter passado por sofrimentos, por situações que nos trouxeram muita dor, e a gente tem dificuldade de entrar em contato, né, com aquilo que passou, às vezes se arrepende de situações, enfim. Só que tudo aquilo foi me trazendo aprendizagens, aprendizado. Então não e esse mapa aqui ele não é um mapa, tudo bem, tem um Júpiter aqui na casa 4, mas ele não é um mapa canceriano. Ele não é um mapa que fica ali num melancólico, em algo ali, num emocional, sabe, sentindo as dores do passado. Não, não é sobre isso, mas não é sobre eu ignorar o passado. Não, eu tenho o passado. Ele me trouxe aprendizados que eu posso utilizar. E eu não preciso entrar em contato com toda a dor que aquele passado às vezes carrega. Então aqui tem muitas questões que envolvem discernimento para pegar aquilo que ainda me serve e utilizar. Então, quando esse Saturno entrar em retrogradação lá em setembro,
vai ficar mais claro em que situações eu estou mexendo, escavando aqui para pegar ferramentas necessárias para eu, de fato, fazer esse trânsito de Saturno em Áries acontecer aqui na minha vida, porque isso aqui é uma oportunidade de começo e de recomeço, mas eu diria de começo mesmo, porque Áries é começo. Não é porque tem um passado aqui que ele não seja sobre começo. Ele é sobre começo, sim. É eu entrando numa fase da minha vida nova, seja na área que for do mapa, seja sobre o assunto que for. É novo, eu ainda não passei por isso, eu ainda não fiz isso. Ele vai destacar o novo e ele vai destacar a seriedade e o comprometimento que eu preciso ter para que esse novo aqui que se inicia, ele gere frutos quando esse Saturno chegar lá em Touro. Então é isso que a gente está vivendo nesse momento, assim, essa sensação de eu estou prestes a iniciar algo, mas deixa eu botar na minha mochila aquilo que eu preciso levar para essa nova fase, para eu não chegar lá assim, sem nada. E é assim, não faz sentido a gente fazer isso. Então, esse Saturno ele vai bater muito nessa tecla. Então, é um Saturno que ele vai falar muito de humildade. Eu acho que esse é o ponto-chave aqui dessa entrada do Saturno em Áries. Humildade para reconhecer e para acolher, para interagir com aquilo que me trouxe até aqui e com quem me trouxe até aqui, sim. Às vezes a gente olha para trás e, nossa, essa pessoa, sei lá, me fez muito mal, enfim, a gente teve situações bem complicadas. Tá, mas o que que fica? O que que fica e que eu posso levar comigo? Esse é o ponto desse Saturno em Áries. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês sobre esse trânsito aí que a gente está adentrando. E é isso.